Imagine o Artem, um rapaz de 24 anos cuja vida corria no automático, até que uma noite o destino bateu à sua porta na forma de Helena, mãe do seu melhor amigo. Com o Danila, eram amigos desde o sétimo ano, quando este lhe emprestou a bicicleta. Desde então, a casa do Danila tornou-se o seu segundo lar, onde sempre cheirava a café acabado de fazer, tocava música agradável e Helena os recebia com um sorriso caloroso. Helena era uma mulher que o tempo não conseguia dominar. Tinha pouco mais de 50 anos, mas a sua energia e leveza poderiam rivalizar com qualquer rapariga de 20. Cabelo escuro, com fios prateados que ela não escondia, mas exibia com orgulho. Olhos profundos, com um brilho malicioso, como se conhecessem todos os segredos do mundo e um riso parecido com o tilintar de taças de cristal. Tudo nela atraía e fascinava. Aquele dia começou como qualquer outro. Artem e Danila jogaram basquetebol no parque até o suor lhes escorrer pelos olhos. Ao regressarem à casa, encontraram Helena atarefada na cozinha. A noite passou num ambiente descontraído, com pizza e conversas. No entanto, Artem reparou que Helena o olhava de forma diferente, não como o amigo do filho. Pareceu-lhe que, depois do jantar, Danila foi desfazer caixas e Artem ficou no quarto de hóspedes. Já se preparava para dormir quando ouviu uma batida suave na porta. Artem, estás a dormir? Soou a voz de Helena, com uma nota de intriga quase imperceptível. O coração de Artem acelerou. O que estaria ela a fazer ali àquela hora? Não, não estou a dormir. Entra, respondeu ele, tentando manter a calma. A porta abriu-se lentamente e Helena entrou no quarto vestida com um leve robe de seda que realçava a sua figura elegante. O cabelo solto caía-lhe negligentemente sobre os ombros. Sorriu, mas já não era o sorriso maternal a que Artem estava habituado. Não consigo dormir, sussurrou ela, encostando-se ao batente da porta. Decidi ver se não estavas aborrecido aqui sozinho. Artem engoliu em seco, sentindo arrepios percorrerem-lhe as costas. Helena sempre soubera criar uma atmosfera descontraída, mas agora as suas palavras tinham algo mais. Não, está tudo bem, respondeu ele, evitando o olhar dela. Estava só no telemóvel. Helena aproximou-se da mesa e passou o dedo pela borda. Os seus movimentos eram suaves e hipnóticos. Sabes, Artem, começou ela com voz suave, tu sempre foste tão contido. O Danila fala sem parar, mas tu és um enigma. Nunca sei o que estás a pensar. Artem sentiu o rosto corar. Será que ela o considerava um enigma? Às vezes parece-me que vês mais do que dizes, continuou Helena, inclinando a cabeça e olhando-o diretamente nos olhos. E eu pergunto-me o que vês quando olhas para mim. O coração de Artem batia descontrolado. O que queria ela dizer? Interesse amigável ou algo mais? Bem, Helena, tu sabes que eu sempre te achei fiche, disparou ele, arrependendo-se imediatamente das palavras. Fixe? A sério, Artem. No sorriso dela surgiu um toque predador. Deu um passo em frente e Artem sentiu o leve aroma do seu perfume. Fixe, dizes tu? Eu pensava que notavas em mim algo especial. O silêncio caiu sobre o quarto. As palavras, os olhares e a proximidade de Helena queimavam como corrente elétrica. Artem não sabia o que dizer nem como se comportar. Helena, começou ele, mas ela deteve-o com um gesto. Não tenhas pressa, Artem, sussurrou ela. Às vezes não são precisas palavras. Aproximou-se ainda mais e Artem sentiu o calor do corpo dela e a sua respiração. A razão gritava perigo, mas o corpo não obedecia. Helena inclinou-se e o seu cabelo roçou-lhe a face. Artem susteve a respiração, esperando o inevitável, mas nesse momento ouviu-se a voz de Danila lá de cima. Mãe, onde estás? Helena endireitou-se
e o seu rosto transformou-se instantaneamente, tornando-se caloroso e amigável. Sorriu como se nada tivesse acontecido. O que acontecerá a seguir? Fiquem conosco para descobrir como se desenrola esta história apaixonante. Ela respondeu com um grito carinhoso e depois virou o olhar para mim. Boa noite, Artem. Temos uma conversa séria pela frente. Com estas palavras, saiu do quarto, deixando-me sozinho, com o coração a bater descontroladamente e um turbilhão de pensamentos que eu não conseguia dominar. O que foi aquilo? E meu Deus, o que vai acontecer agora? Depois de Helena sair, fiquei sozinho, tentando em vão juntar os pensamentos dispersos. O coração continuava a bater como um tambor, e as palavras dela, falamos mais tarde, ecoavam na minha mente. O que queria ela dizer? Seria apenas um capricho passageiro ou eu realmente sentia algo mais? Deitei-me na cama, olhando para o teto, mas o sono não veio. Em vez disso, na minha cabeça repetiam-se os detalhes da sua visita: o seu sorriso encantador, o hobby de seda que envolvia o seu corpo, o olhar penetrante que parecia entrar-me na alma. Tentei convencer-me de que tudo não passava de fruto da minha imaginação, causado pelo cansaço e pela fantasia descontrolada. Mas no fundo, sabia que era real e que aquilo era apenas o início de algo desconhecido. Na manhã seguinte, desci para o pequeno almoço, tentando manter-me natural. Danila já estava sentado à mesa, devorando torradas com apetite e contando animadamente sobre algum filme que tinha causado furor. Helena andava atarefada na cozinha, vestida com um vestido leve azul que realçava a elegância da sua silhueta e irradiava inocência. Ofereceu-me um sorriso amigável, como se nada tivesse acontecido, e colocou à minha frente um prato com um apetitoso omelete. Dormiste bem, Artem? Perguntou ela, e a sua voz soava calorosa e amigável, como de costume. Sim, bastante bem, murmurei eu, esforçando-me por não cruzar o olhar com o dela. Mas caramba, era quase impossível. A presença dela enchia a cozinha com uma energia invisível e eu sentia-me como se estivesse a equilibrar-me na borda de um abismo. O dia correu no ritmo habitual. Eu e o Danila jogamos na consola, trocamos piadas e discutimos quem era melhor nos movimentos do Mortal Kombat. No entanto, os meus pensamentos estavam longe dali. Voltavam sempre para Helena, para suas palavras enigmáticas, para aquela proximidade incrível que eu sentira. Tentava desesperadamente tirar tudo da cabeça, mas era como tentar parar um comboio a alta velocidade. Ao fim da tarde, Danila subiu novamente, dizendo que ia telefonar à namorada. Fiquei na sala, mudando distraidamente os canais da televisão, quando ouvi passos leves. Helena entrou na sala, segurando dois elegantes copos de vinho. Vestia o mesmo hobby de seda da noite anterior e o cabelo solto caía-lhe em ondas sobre os ombros. Sorriu, mas desta vez o sorriso tinha um toque de cautela, como se ela própria não compreendesse completamente os seus atos. Desculpa incomodar-te outra vez, Artem, disse ela, pousando um copo à minha frente. Só me apetecia um pouco de companhia. Não te importas? Abanei a cabeça negativamente, embora por dentro tudo se tivesse contraído de nervosismo. Companhia daquela mulher que, com um simples olhar, conseguia fazer-me esquecer como respirar. Peguei no copo, mais para ocupar as mãos, e dei um pequeno gole. O vinho era encorpado, com um leve sabor frutado, mas mal senti o gosto. Toda a minha atenção estava concentrada nela. Helena sentou-se no sofá a alguma distância, mas mesmo essa distância parecia demasiado pequena. Deu um gole do seu copo e os seus olhos encontraram os meus. Por um instante, pareceu-me que ela queria dizer algo, mas em vez disso, falou sobre o Danila. Sabes, Artem, sou tão grata por tu existires na vida dele.
A voz dela soava suave, quase carinhosa. Nem imaginas o quanto significas para ele, especialmente nos últimos anos, quando o pai dele, bem, tu sabes, anda sempre em viagem. Foste como um irmão mais velho para o Danila. Assenti, sentindo-me um pouco desconfortável. Helena sempre fora sincera, mas agora as suas palavras tinham algo mais, uma profundidade que me fazia sentir não apenas amigo do filho dela, mas alguém mais importante. Sim, só tento estar presente, respondi, encolhendo os ombros. O Danila é um excelente rapaz e vocês sempre foram como uma família para mim. Ela sorriu, mas o sorriso era diferente do da manhã. Nele havia uma sombra de tristeza misturada com algo indefinível. Pousou o copo na mesa e inclinou-se ligeiramente para mim. A voz tornou-se mais baixa. Família, repetiu ela, como se experimentasse o sabor da palavra. Às vezes esqueço-me de que já não és aquele miúdo que corria com o Danila pelo quintal. Cresceste, Artem. Ficou em silêncio, olhando-me fixamente, como se tentasse escolher as palavras certas. Às vezes vejo em ti não apenas o amigo do meu filho. O meu coração falhou uma batida. Olhei para ela, tentando perceber se estava a brincar ou a falar a sério. Mas os olhos dela eram sérios, até vulneráveis. Continuou a falar num sussurro baixo. Sei que isto soa estranho, mas alguma vez sentiste que estás a viver uma vida que não é tua, que toda a gente à tua volta espera uma coisa de ti. E tu queres outra coisa? Engoli em seco. As palavras dela tocaram em algo profundo dentro de mim, algo que eu próprio não compreendia completamente. A pressão das expectativas alheias? Sim, conhecia aquele sentimento. Ser um bom amigo, um bom filho, um bom rapaz. Tudo isso, por vezes, parecia uma jaula de onde eu não sabia como sair. Às vezes, confessei, e a minha voz soou rouca. Às vezes parece que corro em círculos e ninguém pergunta o que eu realmente quero. Helena assentiu e o seu olhar tornou-se ainda mais caloroso. Moveu-se lentamente para mais perto de mim, na beira do sofá, de modo que o seu joelho quase tocou o meu. Senti o calor do corpo dela, o leve aroma do seu perfume, e foi como um choque elétrico. Estendeu a mão e tocou suavemente no meu ombro. Os dedos dela eram quentes, quase ardentes. Artem, disse ela, e a voz tremia-lhe. Não deves esquecer quem és. Não deves perder-te por causa dos outros. Tu és especial, e eu vejo isso. Fiquei imóvel. A mão dela permaneceu no meu ombro e senti os dedos apertarem ligeiramente, como se tivesse medo que eu me afastasse. Mas eu não conseguia mexer-me. Todo o meu corpo estava tenso como uma corda e eu não sabia o que fazer. As palavras dela, o toque, a proximidade, tudo era demasiado real, demasiado assustador, demasiado sedutor. Helena, comecei eu, mas ela abanou a cabeça, interrompendo-me. Não digas nada, sussurrou ela. Dá-me só um segundo. Inclinou-se mais perto e o tempo pareceu parar. Via como os olhos dela brilhavam à luz da lâmpada, como os lábios se entreabriam ligeiramente, e então ela beijou-me. Foi um beijo breve, não apaixonado como nos filmes, mas suave, quase tímido. Mas virou tudo dentro de mim. Os lábios dela eram quentes, com um leve sabor a vinho. E nesse momento, o mundo inteiro deixou de existir. Éramos só nós, eu e ela. E aquele instante que eu não conseguia explicar. Ela afastou-se tão rapidamente como se aproximara, e os olhos dela expressavam uma mistura de medo e alívio. Passou a mão pelo cabelo como se tentasse recompor-se. Desculpa, disse ela, levantando-se. Eu não devia ter feito isto. Foi errado. Mas na voz dela não havia convicção. Olhava para mim, esperando a minha reação. E eu não sabia o que fazer.
O meu coração batia tão alto que tinha a certeza de que ela o ouvia. Queria dizer algo, detê-la, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela deu um passo em direção à porta, mas parou e virou-se. Artem! A voz dela era quase inaudível. Não digas a ninguém, por favor. Com estas palavras, saiu, deixando-me sozinho no quarto, cheio de caos e de um fogo ardente que ainda queimava no lugar onde os lábios dela tocaram os meus. Mas algo maior se aproximava, algo irreversível. A manhã seguinte, aquela noite memorável, parecia um fotograma de um filme surreal, onde cada pessoa tenta fingir que não sabe de nada, mas o ar literalmente crepita com a tensão não resolvida. O herói, reunindo toda a sua força de vontade, desceu para a cozinha, embora o seu mundo interior estivesse em turbilhão. Danila, sentado à mesa, devorava torradas calmamente enquanto mergulhava no conteúdo do telemóvel. Ao ver quem entrava, levantou a cabeça e ofereceu-lhe o seu habitual sorriso sarcástico. Então, dorminhoco, como dormiste? Troçou ele, atirando-lhe uma bola de guardanapo a machucado. Pareces alguém que foi atropelado por um comboio de mercadorias. O herói, sorrindo forçadamente, murmurou qualquer coisa ininteligível e sentou-se à frente dele. Tudo parecia absurdamente normal, como se os acontecimentos da noite, o beijo e o momento em que Helena virou o seu mundo do avesso tivessem sido apenas uma ilusão. No entanto, ao levantar o olhar, viu-a, Helena, de pé junto ao fogão, vestida com um leve vestido azul que realçava a elegância da sua silhueta. Virou-se, os olhares encontraram-se e ela sorriu. O mesmo sorriso caloroso e amigável de sempre, mas nos olhos, naquele contacto fugaz, brilhou uma centelha. Aquela mesma que fez o coração dele bater descontroladamente na noite anterior. Bom dia, Artem, disse ela, pousando à frente dele uma chávena de café aromático. A voz soava firme, mas tinha uma leve tremura, como se ela também se esforçasse por manter a ilusão de normalidade. Dormiste bem? Normalmente, respondeu ele, evitando o contato visual. No entanto, a proximidade dela, o seu aroma único, o mesmo floral com notas quentes picantes, tornavam a tarefa quase impossível. Ela tocou-lhe levemente no ombro, arrumando qualquer coisa na mesa. E aquele toque fugaz provocou um choque elétrico. Ele ficou tenso, esperando que Danila não tivesse notado a sua reação. Felizmente, ele estava completamente absorvido pelo telemóvel. O pequeno almoço decorreu na agitação habitual. Danila contava animadamente os planos para o dia. Helena brincava com o apetite dele e o herói tentava manter a conversa, escondendo a sua inquietação interior. No entanto, sempre que Helena passava por ele, o olhar demorava-se um pouco mais do que o necessário. Esses momentos fugazes, imperceptíveis para os outros, queimavam-no como brasas quentes. Num certo momento, ela estendeu-lhe um prato com apetitosas panquecas e os dedos tocaram-se acidentalmente. Acaso ou não, ele não conseguia dizer com certeza, mas o corpo reagiu imediatamente. O pulso acelerou e no peito espalhou-se um calor agradável. A meio do dia, o herói percebeu que precisava de ir embora. Ficar naquela casa, onde cada olhar de Helena estava cheio de insinuações e cada movimento dela parecia um desafio, tornava-se insuportável. Comunicou a Danila que ia embora, alegando assuntos urgentes. Este encolheu os ombros e deu-lhe uma palmada no ombro. Está bem, mano. Até breve, disse ele, voltando a mergulhar no mundo dos videojogos. Helena acompanhou-o até a porta de entrada. Ficaram no hall e, por um instante, pareceu-lhe que ela queria dizer algo. Os lábios dela entreabriram-se ligeiramente, mas em vez disso, ofereceu-lhe apenas aquele sorriso que era ao mesmo tempo caloroso e cheio de coisas não ditas.
Cuida-te, Artem, disse ela com voz suave, quase íntima. Apertou-lhe ligeiramente a mão, e aquele simples gesto soou como uma promessa de algo maior. Os olhos dela olhavam diretamente para os dele, e neles ele viu todo um leque de sentimentos: desejo, medo, esperança. Vem visitar-nos outra vez? Ele assentiu, sem confiar na própria voz. Quando entrou no carro, soltou um suspiro de alívio, como se tivesse acabado de terminar uma maratona exaustiva. O caminho para casa parecia desfocado, os pensamentos misturavam-se e as palavras dela, o olhar, os toques, giravam obsessivamente na sua cabeça. O que foi aquilo e o que fazer agora? Passaram-se 3 semanas, mas os acontecimentos daquela noite não o largavam. Tentava voltar à vida habitual, encontrava-se com amigos, ia trabalhar. Até saiu em alguns encontros, mas tudo parecia estranho e sem interesse. Helena estava presente em cada dia dele, em cada lembrança fugaz. Notava que verificava o telemóvel mais vezes do que o habitual, esperando ver o nome dela, e quando as mensagens dela chegavam, raras, lacônicas, mas sempre cheias de um calor escondido, sentia o coração bater mais depressa. A primeira mensagem chegou 2 dias depois daquela noite. Como estás, Artem? Espero que esteja tudo bem. Palavras comuns, sem nada de especial, mas ele releu-as várias vezes, tentando captar o sentido oculto. Respondeu algo neutro, tentando não revelar a sua agitação. E ela respondeu novamente. Uma pergunta leve sobre o trabalho, uma brincadeira sobre o Danila. Assim começou a troca de mensagens entre eles, não frequente, mas cada vez que acontecia, levava-o de volta àquela noite memorável. As palavras dela eram como um fio fino que o ligava a ela, e ele não conseguia cortá-lo. Uma noite, quando estava em casa a ver as notícias no telemóvel, chegou uma nova mensagem. Artem, vens no fim de semana? O Danila está a planear um churrasco. Vai ser divertido. Ficou imóvel, olhando para o ecrã. Era uma pergunta normal, mas algo nela, talvez os pontos de suspensão, talvez a própria palavra divertido, fez com que sentisse que escondia algo mais. Sabia que ela esperava a sua resposta. Sabia que essa resposta determinaria o futuro dos dois. Ficou sentado, olhando para o ecrã, e os pensamentos giravam num turbilhão caótico. Danila, o seu melhor amigo, não suspeitava de nada. A casa dele era o lugar onde sempre se sentia em casa. Mas agora, lá estava ela. Helena, a mulher que com um único beijo tinha virado o seu mundo do avesso. Não conseguia fingir que nada tinha acontecido. Não conseguia ignorar como o seu corpo reagia aos olhares dela, à voz dela, aos toques dela. Mas também não conseguia esquecer que aquilo era errado. Ela era a mãe do seu amigo. Era 20 anos mais velha do que ele. E, no entanto, não conseguia parar de pensar nela. Simplesmente ela era tão corajosa. Começou a escrever a resposta. Os dedos tremiam-lhe. Sim, vou. Ao carregar em enviar, recostou-se no sofá, sentindo a adrenalina correr nas veias. Não era apenas uma resposta, era um passo para o desconhecido. Sabia que esta história estava longe de acabar. Sabia que cada visita à casa do Danila estaria carregada de tensão, segredo e atração. E compreendia que as consequências daquela noite continuariam a influenciar a sua vida, os seus pensamentos, as suas ações. Helena era como um enigma que ele não conseguia resolver. O sorriso dela, as palavras dela, o olhar dela, tudo agia como um ímã, atraindo-o cada vez mais. E embora a razão lhe dissesse para parar, que era um jogo perigoso, o coração ansiava por saber o que viria a seguir. Ansiava por sentir novamente a proximidade dela, o calor dela, os lábios dela. E ele compreendia que, ao aceitar ir, tinha feito uma escolha e, com isso, dera-lhe a entender que concordava.
ou seja, soltar ali as mãos. E tudo aconteceu. Ela tornou-se ainda mais ousada, porque agora sabia que ele também ardia. Isso mudou tudo, porque começaram a encontrar-se em segredo. Mas tudo o que é secreto acaba por vir à tona, enquanto a sorte os acompanhar. Amém.